Então, a coisa mais importante da lição 1 é o verbo ser. Des. Des é o verbo ser. O verbo ser na afirmativa, presente ou futuro. É ser ou será, né? Então, aqui temos uma maravilhosa frase com o verbo ser e o Santo-san. Santo-san está dizendo que o nome dele é Santos, né? Watashi wa Santos desu. Eu sou o Santos, né? Watashi quer dizer eu, o desu é o verbo ser, Santos é o nome do cara e tem a partícula wa. Vocês já deram uma olhada no que significa essa partícula wa? As partículas japonesas são palavras curtinhas, em geral de uma sílaba ou duas sílabas, que vão depois de outras palavras maiores, em geral, pode ser de qualquer tamanho. Elas vão depois de outras palavras e elas não são traduzidas, a gente não traduz as partículas. As partículas, elas indicam a função da palavra que vem antes. Então, aqui, o watashi wa santos desu, o watashi quer dizer eu, esse wa quer dizer que o watashi é o sujeito da frase. Por enquanto, vocês podem pensar que é o sujeito da frase mesmo, mas, na verdade, o wa não indica exatamente o sujeito da frase. Ele indica o tópico principal da frase, o assunto principal da frase. Então, nessa frase, o assunto principal é o watashi, eu. O assunto principal da frase é eu. E aí, quando o assunto é eu sou o Santos. É isso que eu quereria dizer, traduzindo literalmente essa frase, né? Para isso que tem essa partícula ali. Se vocês já estão conseguindo ler hiragana, não sei se vocês já chegaram na linha do ha, vocês vão ver que o a, partícula, se escreve ha. A hiragana é a hiragana de ha, mas ele se pronuncia o a. E isso só acontece quando é partícula. Quando não é partícula, quando é o som o a dentro de uma palavra, por exemplo, ele se escreve a hiragana o a. Isso vem de um uso muito antigo do japonês, uma das poucas coisas do uso antigo das hiragana que não caiu, né, depois com a modernização. Aqui temos um outro exemplo, não é com nome de pessoa, watashi wa gakusei desu. Eu sou estudante, né? Gakusei, estudante, watashi wa gakusei desu. Vocês viram que o verbo ser vai no fim da frase, né? Em japonês, em geral, o verbo vai no fim da frase, que não tem nada a ver com português. Português, o verbo vai nos lugares mais malucos possíveis da frase. Pode ir no início, pode ir no meio, pode ir no fim. Mas em japonês não tem tanto essa liberdade. Em geral, o verbo acaba indo antes do ponto final. Não sei se vocês já viram Star Wars, tem o personagem do Yoda. O personagem do Yoda fala uma gramática semelhante à gramática do japonês. E aí, se vocês prestarem atenção, Yoda também fala com frases sempre que terminam com o verbo. Prestem atenção para ver se não funciona essa regra. Então, aqui a gente tem outra frase. Agora, é o verbo ser, o mesmo verbo ser, no presente ou no futuro, só que na negativa, não é na afirmativa, né? Já arimasen. Vocês estão vendo que é uma palavra bem comprida, né? Já arimasen. Ela é a negativa de des. Tudo isso aí de palavra. Até separei em duas palavras para a gente lembrar melhor, né? Watashi wa sensei ja arimasen. Eu não sou professor, né? Sensei é professor. Watashi wa sensei ja arimasen. Eu não sou professor. Outro exemplo com ja arimasen. Santos-san wa gakusei ja arimasen. O senhor Santos não é estudante, né? Verbo ser na negativa. Aí, agora a gente vai ver perguntas. Perguntas cuja resposta é sim ou não. Como é que a gente faz pergunta em japonês? A gente pega a frase exatamente como ela é, não muda nada na frase, a única coisa que muda é a entonação, que a entonação vira entonação de pergunta, e a gente bota a partícula ka no fim da frase, depois do verbo. É uma das poucas coisas que vai depois do verbo, é a partícula ka, e ela significa ponto de interrogação, essa partícula. Então, vamos ver um exemplo aqui. Santo-san wa Burajiru-jin desu ka? Hai, Burajiru-jin desu. Então, a pergunta é, Santos-san wa Burajiru-jin desu ka? Burajiru-jin é brasileiro, né? O senhor Santos é brasileiro? Santos-san wa Burajiru-jin desu ka? E a resposta é, Hai, Burajiru-jin desu. Sim, é brasileiro.
Notem também que em japonês a gente não precisa sempre explicitar o sujeito da frase, é que nem em português. Em português a gente não explicita sempre o sujeito da frase também. Ao contrário de algumas outras línguas, como, por exemplo, o francês e o inglês, exigem que sempre tenha explicitado o sujeito da frase. Em japonês, quando dá para saber o sujeito da frase pelo contexto, não precisa repetir o sujeito da frase. Então, na pergunta já tem o sujeito, né? Santo-san. Então, a resposta vai ser sobre o Santo-san. Não preciso dizer Santo-san de novo. Hai, urajiru-jin desu. E aí, resposta negativa não é ie. Sim é hai e não é ie. Aí a gente bota o verbo na negativa, né? Santo-san wa sensei desu ka? O Santos é professor. Ie sensei ja arimasen. Não, ele não é professor. Já arimasen. Até aqui, perguntas, dúvidas? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, a Thaís disse? Nenhuma, por enquanto. Não? Tá. Posso continuar, então? Se vocês quiserem perguntar sobre isso depois, também pode, tá? Eu vou continuando e aí vocês perguntam se precisar mais adiante. Aí a gente tem mo. Mo é uma partícula como o a e como o k. Então, acho que é a terceira partícula que vocês estão aprendendo. A primeira foi o a segunda foi k. O a é sujeito, k é pergunta, e mo quer dizer também. É isso que essa partícula quer dizer. E ela vai no lugar do a. E isso é uma coisa que, para nós brasileiros, é meio esquisito. Porque nós brasileiros, a gente bota o também em diversos lugares da frase. O também é meio livre em português. Pode botar no início, no meio e no fim. No lugar que precisar, a gente bota o também. Em japonês, o também não é livre. Em japonês, o também vai no lugar da partícula. É o único lugar onde ele pode aparecer. É bem limitado, então, o lugar onde ele pode aparecer. Então, a primeira frase que vocês estão vendo ali, Santo-san wa kaishain desu. Kaishain quer dizer funcionário de empresa, né? Santo-san wa kaishain desu. O Santos trabalha como funcionário numa empresa, é empregado de uma empresa. E aí eu quero dizer, o Miller, diz Ana Paula, uma pergunta, no coreano também tem uma partícula, opa, perdi o chat, onde está? No coreano também tem uma partícula para também, mas a gente tem que acrescentar outra partícula de formalidade depois. Não. A formalidade, eu não entendo muito de coreano, tá? Mas eu sei que mas a formalidade aparece em outros lugares. Em japonês, a formalidade é no verbo que a gente expressa. E aqui, no caso dessas frases que a gente está vendo hoje, a palavra que expressa formalidade aqui é des. O des é o verbo ser polido, educadinho. O des é o verbo ser que a gente usa com colegas de trabalho, com pessoas que a gente não conhece, não tem intimidade, com pessoas mais velhas ou com pessoas de hierarquia superior. E ele quer dizer verbo ser de respeito, respeitoso. Senão o verbo ser do cotidiano, só com gente que a gente tem intimidade, é outro verbo ser que a gente vai ver outro dia, para não confundir, a gente não vai ver hoje, mas vamos começar então com o verbo ser mais educadinho, mais polido, que é des e a negativa de arimasen. Essa é a versão polida do verbo ser. Mesmo quando a frase não tem... não. De arimasen é a forma polida também. Então, des é a forma polida afirmativa e de arimasen é a forma polida na negativa. Vamos ficar com a forma polida por enquanto, porque é importante estar com a forma polida mais automatizada do que a forma não polida, né? Vocês nunca vão ofender ninguém usando a forma polida, mas se vocês usarem a forma não polida, de repente pode causar algum conflito, né? Então, melhor começar com a forma polida. Vamos voltar para o nosso exemplo? Santo-san wa kaishain desu. O Santos é empregado numa empresa, né? Mira-san mo kaishain desu. O Miller também é funcionário de uma empresa. E aí, então, vocês estão vendo que o mo vai no lugar onde iria o a. Estão vendo isso? O mo pode ir no lugar de outras partículas também, mas por enquanto, como a gente só viu o a gente está vendo que o mo, então,
vai no lugar do wa, e aí ele se traduz, né? É uma palavra que o wa não se traduz, mas o mo se traduz. O mo quer dizer também. E em português o também pode ir em outros lugares que não seja depois do sujeito, mas aqui no caso, como é japonês, em japonês o mo tem que ir depois do sujeito no lugar onde iria normalmente a partícula wa. O mo substitui a partícula wa. E a última partícula que a gente vai ver hoje é a última partícula que a gente vai ver hoje é o no. O no é um pouquinho mais complicado. O no é equivalente à nossa preposição de em português. Vamos ver o exemplo da frase aqui. Tanaka-san wa Sony no shain desu. Shain quer dizer empregado, empregado. Mas a gente já viu caixain, né? Caixain é empregado quando a palavra vem sozinha. Empregado de empresa. Quando vem o nome da empresa, a gente não diz caixain, a gente diz só shain. O cai fora. Mas é o mesmo significado normalmente, né? Shain, então, é empregado da Sony. Tanaka-san wa Sony no shain desu. Prestem atenção que em português a gente diz empregado da Sony. Vem primeiro empregado, depois a preposição de, depois Sony. E em japonês é Sony no shain. É o contrário. Então, o no, ele cumpre a função e tem o significado do de em português, mas a ordem dos fatores é exatamente contrária à ordem dos fatores em português. Que também, se vocês se lembrarem do Star Wars, vocês vão se lembrar que o Yoda fala tudo de trás para diante. Então, isso também é uma característica da gramática que o Yoda fala, que é uma característica que o George Lucas aprendeu do japonês. Ele provavelmente deve ter estudado pelo menos japonês básico para inventar a fala do Yoda, porque a ordem das palavras nas frases do Yoda quase sempre é a mesma ordem das palavras que aparece em japonês. A gente sabe, né, que o Star Wars tem um monte de inspiração japonesa. Né? As roupas que os Jedi usam, em geral, são muito parecidas com o kimono da época medieval, dentre outras mil. A esgrima que eles praticam é uma esgrima mais semelhante à do Japão do que a ocidental, e por aí vai. Né? Tem muita coisa de cultura japonesa no Star Wars. Isso era a gramática básica, assim, da lição 1, que eu acho que vai ajudar vocês. A Ana Beatriz está perguntando se é a partícula usada para a posse. Sim, é a mesma partícula. É como em português, né? O livro da Maria. Maria no Hon, seria em japonês, né? Começa com a Maria. Em português a gente termina com a Maria, em japonês a gente começa com a Maria. Maria no Hon, o livro da Maria. A ordem é ao contrário do português, mas indica possessivo. Inclusive, em português e em outras línguas ocidentais, né? Os possessivos são pronomes, né? Pronomes possessivos. Meu, teu, seu, né? Em japonês, não tem pronome possessivo. A gente pega um pronome ou um nome de uma pessoa e bota o no, e isso é o possessivo em japonês. Então, meu em japonês é watashi no. Basta pôr o no no fim e aí já vira o possessivo de eu. Watashi no. E aí, o de Maria, Maria no. Pode se usar só sozinho assim, né? Porque às vezes pergunta de quem é esse livro? É da Maria. Maria no des. Não precisa botar o hon de novo, não precisa botar o livro de novo. Mas acho que isso a gente vai ver depois